É um grande reino florestal, inigualável em sua beleza. Ele seria habitado pela primeira vez nos dias antigos da Terra-média antes do Sol e da Lua. Embora se tornasse sinônimo de seu senhor e senhora posteriores, o reino teria uma longa história contendo guerras e expansão. Hoje, no Zona Crítica, abordaremos a história de Lothlórien. A terra que viria a ser conhecida como Lothlórien ou simplesmente Lórien é colonizada por um grupo de elfos Teleri. Esses elfos se separam do grupo maior de elfos que fazem a grande jornada para Valinor por volta do Ano das Árvores em 1115. Enquanto os Vanyar e Noldor são liderados por Oromer através do Itaeglir, mais tarde conhecido como as Montanhas Sombrias, alguns dos Teleres optam viajar para o sul ao longo do Grande Rio. Esses elfos passaram a ser conhecidos como os Nandor e incluiriam os dois grupos conhecidos como Elfos Silvestres e Elfos Verdes. Enquanto os Elfos Verdes seguem até Ociriande, outros permaneceriam muito mais perto de onde foram separados os Elfos que fizeram a grande jornada. Acredita-se que, embora inicialmente esses Elfos Silvestres estivessem espalhados por assentamentos menores em lugares ao redor dos vales e fozes do Anduin, bem como Eriador, a ascensão dos Barbalongas em Khazad-dûm levou os Nandor a se mudarem. Assim, os Elfos Silvestres seriam encontrados principalmente na floresta de Grimwood o Grande e uma floresta menor, conhecida na língua silvã como Lorinand, o Vale do Ouro, ou Laurelin-Dorenan, o Vale do Ouro Cantante. Após a destruição de Beleriand no final da Primeira Era, a maioria dos Elfos Noldorin e Sindarin se retiram para Lindon. Apesar de terem sido convidados pelos Valar para ir para Aman, muitos se recusam e optam por ficar na Terra-média. Entre estes estão elfos mais famosos como Galadriel, Celeborn, Gil-galad, Elrond e Celebrimbor. Mas outro elfo é Andir, que, como Celeborn, é um dos Sindar. Ele e seu filho Angrod viajam para Lorinand e Andir acabaria se tornando o rei deste grupo de elfos silvestres. Uma situação semelhante aconteceria entre os Nandor em Grorhud, o Grande também. Em 750, Orofer e seu filho Tandruil chegariam ao que mais tarde seria conhecido como Floresta das Trevas, onde Orofer é levado pelos Elfos Silvianos como seu senhor e funda o Reino da Floresta. Embora vejamos em ambos os casos um elfo Sindari sendo considerado líder entre os elfos silvestres, é importante observar que esses grupos de elfos são menos diferentes do que você imagina. No final, eles são todos descendentes de Teleri, e seus diferentes nomes de clã provavelmente são vistos como menos dramáticos do que entre Noldor, Teleres e Vanyar. Enquanto Orofer e Andir governavam seus reinos silvestres, outro elfo Sindarin e sua esposa Noldorin se mudaram por Eriandor até se estabelecerem em Eregion e fizeram contato com os elfos de Lorinand. E enquanto Celeborn permaneceria em Eregion até a guerra com Sauron, Galadriel e sua filha Celebrian passariam com outros por Khazad-dûm, chegando à floresta do lado leste da montanha. Antes de Eregion cair para Sauron, Celebrimbor enviaria um dos 3 anéis élficos de poder, que ele havia forjado em segredo, para Galadriel. Daquele momento em diante, Nenya, o Anel da Água, estaria na posse de Galadriel. Quando Elrond traz uma força de Lindon para ajudar os elfos de Eregion, o príncipe Angrod lidera uma força de Lorinand através de Khazad-dûm para ajudar também. No entanto, ele e os anões que auxiliam na batalha são levados de volta a Khazad-dûm em 1697, quando Eregion é devastada pela Horda de Sauron. Após a chegada dos Númenóreanos em 1701 da Segunda Era, Sauron é derrotado e expulso de Eriador com apenas um guarda-costas restantes de seu enorme exército. Galadriel e Celebrian partiriam de Andir e partiriam em busca de Celeborn. Seu destino na guerra seria desconhecido para eles. Eles se reuniriam com eles no recém-criado Rivendell. Ao longo dos próximos séculos, o poder de Sauron cresceria e ele começaria a se mover contra o relativamente novo reino dos homens de Gondor no sul. Com o poder do Lorde das Trevas e influência crescendo, Elendil e Gil-galad formam a última aliança de elfos e homens. Em resposta,
o rei Andir reúne uma força de seu povo para se juntar à guerra. Os elfos de Lorinland são conhecidos por um novo nome, os Galadirins, pois eles eram não apenas compostos de elfos silvestres, mas também outros Nandos, Noldos e Sindar. Andir, Angrod e os Galadirins unem as forças de Elendil e Gil-galad junto com os anões de Khazad-dûm e os elfos do Reino da Floresta sob Orofer e Tandruil. Em 3434 da Segunda Era, a Última Aliança encontra as forças de Mordor na Batalha de Dagolard. Infelizmente, Orofer e seus elfos silvestres desafiam o comando do grande rei Gil-galad e atacam o exército de Mordor antes de receber qualquer ordem desse tipo. Como resultado dessa carga imprudente, Orofer é morto no ataque e Andir e suas tropas são isoladas do exército principal. Eles são levados para um pântano próximo e ao longo da Batalha de Dagolard, que dura meses, metade dos Galadirins são mortos. Seus corpos, junto com dos orcs e do próprio Andir, estariam para sempre nos pântanos mortos. Angrod sobreviveu à guerra que terminaria 7 anos depois, em 3441. Ele assumiria o papel de seu pai como rei, embora estivesse cansado da Terra-média, desejando ir para o oeste e procurar Valinor. Quando Moria é assumida pelo Balrog em 1981 da Terceira Era, muitos dos Galadirins fogem para o sul, e este evento leva Angrod a fazer uma mudança também. Agora, um dos primeiros habitantes de Lorinland que conhecemos pelo nome é a donzela élfica Ninrodel. Dizem que ela morava lá antes mesmo da chegada de Andir e Angrod, e ela não se importava com os recém-chegados, pois ela acreditava que eles trariam as turbulências da Terra-média para a própria Lorinland, e de fato ela lamentaria a chegada deles, dizendo que eles trouxeram guerras e destruíram a paz. A única coisa que ela viu como boa em todo o Calvário foi o próprio Angrod. Enquanto eles se amavam, Ninrodel não concordaria em se casar com Angrod. Então, por muito longos séculos, o rei não teria uma esposa. Depois de muitos debates, Ninrodel disse a Angrod que ela se casaria com ele, se ele a levasse para uma terra de paz. Eles partiram para o sul, vindo para Gondor no mesmo ano em que o Balrog tomou Moria. Por um tempo, eles estão separados quando Angrod vai para os portos sozinho, encontrando alguns elfos que queriam navegar para o oeste. Por causa do amor de Angrod por Ninrodel, os elfos concordam em esperar por ela. Eles fazem isso por um longo tempo, até que uma noite uma tempestade começa a arrastá-los para o mar, e eles são forçados a navegar. Angrod acorda ao amanhecer, percebendo que agora está longe da costa, e mergulha no mar lutando contra as ondas para voltar para sua amada. E na baía de Balafaz, o rei se afoga. Em homenagem ao último rei de Lórien, o vizinho principado gondoriano e sua cidade seriam conhecidos para sempre como Dol Amroth. Ninrodel viria para Edelland, mas ela não encontraria Amroth, e o que aconteceu com ela, nenhuma história conta. Celeborn retornaria com Galadriel para a terra onde ela morou por muitos anos durante a turbulência em Eriador. Com a morte de Angrod e Ninrodel, Celeborn e Galadriel são considerados governantes do reino. No entanto, eles não usam os títulos de rei e rainha, mas sim de senhor e senhora. Com Sauron derrotado e o seu anel perdido, Galadriel está livre para usar seu anel de poder para manter a floresta pura e viva. Ao contrário da vizinha Floresta das Trevas, o Anel de Galadriel permite que ela mantenha a floresta livre do mal. Sob o Senhor e a Senhora, os Galadirins constroem a cidade e a fortaleza de Caras-Galadon, em resposta à crescente ameaça de Dol Guldur. Nesta cidade, Galadriel planta sementes de Manlorn, que foram dadas a ela por Gil-galad há muito tempo, quando ela morava em Lindon, uma terra onde elas não podiam crescer. Mas aqui eles prosperam, tanto que a terra passa a ser conhecida como Lothlórien, muitas vezes abreviada para Lórien, que significa madeira dourada. O reino compartilha seu nome com uma pessoa e um local em Valinor. O Vala Irmo, o mestre das visões de sonhos, é mais conhecido pelo nome de Lórien. Este também é o nome dos jardins que ele e sua esposa mantêm em Valinor.
Os Jardins de Lórien são conhecidos como o lugar mais bonito não apenas em Valinor, mas em Arda. É conhecida por seus salgueiros prateados, flores, lagos e rouxinóis cantores. Quanto a Lórien da Terra-média, com o poder do Anel de Galadriel, é cheio de luz e beleza e as árvores não morrem. De fato, mais de 1000 anos se passaram sem decadência no coração do reino élfico da Terra. Galadriel e Celeborn costumavam ser visitados em Lórien por sua família de Rivendell. A filha deles, Celebrian, que se casou com Elrond e teve 3 filhos, visitava os pais de vez em quando. Infelizmente, foi em uma dessas viagens em 2509 da Terceira Era que ela seria emboscada por orcs e receberia um ferimento envenenado. Embora resgatada por seus filhos Eladar e Orohir e curada de suas feridas físicas por Elrond, ela não conseguiu se recuperar nem mentalmente nem espiritualmente e navegou para o oeste no ano seguinte. Em 2941, enquanto Bilbo e os anões estão na missão de Erebor, o Conselho Branco resolve atacar a fortaleza de Dol Guldur de Sauron. Temos certeza de que Galadriel estava envolvida no ataque e é provável que o Celeborn seja um membro do Conselho e também esteja presente no ataque. Nos dias que viriam, o Senhor e a Senhora seriam frequentemente visitados pela filha de Celebrian, Arwen. Durante uma dessas visitas, no verão de 2980, Arwen encontraria Aragorn pela segunda vez. Enquanto o último descansava de longas viagens, eles se encontravam nas colinas de Serin e Anhot, e lá eles juraram se casar. Aragorn mais uma vez passaria por Lothlórien em 3017, depois de capturar Gollum nos Pântanos Mortos. Apenas 2 anos depois, em 3019, Lothlórien desempenharia seu maior papel até agora na batalha contra Sauron. Os guardas da fronteira do reino descobrem os 8 membros restantes da Sociedade do Anel. Os soldados élficos lideram um grupo com os olhos vendados em direção a Caras Galadon. Quando a Irmandade chega ao rio Ninrodel, nomeado em homenagem à antiga donzela, Legolas banha os pés nas águas, que se acredita trazer cura para os cansados. Acontece que a história de Anhot em Ninrodel e o riacho que leva seu nome era famosa até mesmo para os elfos da Floresta das Trevas, pois Legolas recita uma canção para o grupo. A sociedade chega a Caras Galadon em 17 de janeiro e naquele mesmo dia, um bando de orcs cruza o Ninrodel em perseguição. Os Galadirins despacham um regimento de elfos e os orcs são destruídos. A sociedade passa um mês em Lothlórien, embora vejamos pelos olhos dos hobbits que não parece tanto tempo. Sam fica perplexo ao ver a lua na mesma fase de quando eles chegaram. E Frodo se lembra com certeza de 3 noites em que sente que pode se lembrar de várias outras, mas jura que não pode ter sido um mês inteiro. Legolas e Aragorn explicam que o tempo não passa para os mortais em Lórien como passa fora. Disse Aragorn: "Mas assim é, Sam. Naquela terra você perdeu sua conta. Lá o tempo passou rapidamente por nós como para os elfos. A lua velha passou e uma lua nova cresceu e mingou no mundo exterior, enquanto nós permanecíamos lá. E ontem, uma lua nova veio novamente. O inverno está quase acabando. O tempo flui para uma fonte de pouca esperança. Como bem sabemos, seus dias em Lothlórien são marcados pelo luto por Gandalf, o espelho de Galadriel e a revelação de seu anel élfico e presente do Senhor e da Senhora para a sociedade. Em 16 de fevereiro de 3019, a Irmandade se despede de Lórien. Mas este não seria o fim do envolvimento dos Galadirins na guerra, nem de longe. No dia seguinte, 17 de fevereiro de 3019, Gairi carrega um Gandalf ressuscitado para Lothlórien, onde é recebido por Galadriel e Celeborn. Lá, ele é curado, vestido com roupas brancas e recebe um novo cajado antes de partir para a floresta de Fangorn. Apenas algumas semanas depois, a Guerra do Anel chegaria com força total ao próprio Bosque Dourado. Em 11 de março, um exército de Dol Guldur lança um ataque em grande escala contra Lórien. Entre o poder dos Elfos da Floresta e o Anel de Galadriel, eles são repelidos. 4 dias depois, 15 de março, um segundo ataque ocorre em coordenação com um ataque ao reino de Tandruil no norte. Mais uma vez, os invasores são forçados a recuar. Uma semana depois, 22 de março,
Um terceiro e mais poderoso ataque é lançado em seu reino de Dol Guldur. Durante esse ataque final, muita destruição é causada nas bordas da floresta, mas os orcs são derrotados mais uma vez pelos Galadirins. Disse que o poder do Anel de Galadriel era grande demais para ser superado, a menos que o próprio Sauron viesse até lá. 3 dias depois, 25 de março, o Anel é destruído, e em 28 de março, Lórien parte para a ofensiva. O exército liderado por Celeborn invade Dol Guldur e assume o controle da fortaleza. Galadriel então derruba suas paredes e expõe suas covas, limpando a floresta da influência de Sauron de uma vez por todas. Em 6 de abril, Celeborn e Thranduil se encontram na Floresta das Trevas e o renomeiam para Erin Lasgalen, o Bosque das Folhas Verdes. Thranduil toma a porção da floresta ao norte das montanhas da Floresta das Trevas para governar, enquanto Celeborn toma as terras do sul nas estreitas, que ele chama de Lórien do Leste. A região central eles dão aos Bornings e os Old Men. Com Sauron derrotado e a Guerra do Norte vencida, Elrond e Arwen chegam a Lórien em 20 de maio. Junto com Celeborn e Galadriel, eles seguiriam para Gondor, onde Arwen se casaria com Aragorn e se tornaria rainha. 2 anos e meio depois, Galadriel se juntaria a Elrond, Gandalf, Bilbo e Frodo navegando para o oeste no navio branco, deixando a Terra-média para sempre em 29 de setembro de 3021. Celeborn permanece em Lórien por um tempo, governando os restantes Galadirins tanto de Lórien quanto Lórien do Leste. No entanto, sem sua senhora, o senhor se cansaria e partiria para Rivendell, que nessa época era habitada por seus netos Eladan e Elrond. Algum tempo depois, no ano 61 da Quarta Era, Celeborn se juntaria a Círdan, o Armador, e no último navio navegaria para as Terras Imortais. Somos informados de que a terra arborizada de Lórien do Leste agora é habitada por apenas alguns elfos silvestres errantes. A menção final que temos de Lórien vem dos últimos dias da vida de Arwen Undomiel. Em 121 da Quarta Era, após a morte de Aragorn e a despedida de seus filhos, a triste rainha de Gondor retorna à floresta de Lórien, que agora está totalmente abandonada. Ela se deita em Serinhanhorte, a mesma colina onde ela e Aragorn se casaram, e entrega sua vida. E ali está sua sepultura verde, até que o mundo mude e todos os dias de sua vida sejam totalmente esquecidos. Enquanto a passagem do poder dos anéis levaria Lórien a desaparecer, sua beleza seria lembrada não apenas por aqueles que a viram, mas pela beleza que transmitiu. Pois o presente de Galadriel para Samwise Gamgee foi uma caixa de terra contendo uma única noz de Malor prateada. Sam plantaria esta noz no campo da festa, onde a árvore da festa estava antes de ser destruída por rufiões. Era a única árvore Malorn da Terra-média fora de Lórien, mas dizem que quando floresceu no mesmo verão após ser plantada, todo o condado ficou dourado como as flores. Como sempre, quero agradecer imensamente a meus apoiadores que tornam este canal possível. Muito obrigado por assistir e se inscrever. Nos vemos na próxima vez no Zona Crítica.